conosco, amém? Obrigado, gente. Até já, né? Sabe, queridos, que a pastora falando sobre frustrações internas, assim, Deus não faz nada por acaso. A temática nossa nessa noite tem duas palavras as quais Deus colocou no meu espírito. Eu ia pregar sobre perdendo os seus sonhos, sendo roubado, né, que baseado em Daniel, a trajetória de Jerusalém até a Babilônia. E Deus colocou outra temática para mim, né, durante essa semana, que essa é perspectiva e preocupação. É o tema da nossa meditação nessa noite, né? Ou preocupação e perspectiva. Isso, olhando aqui dentro do Sermão do Monte ou Ensino do Monte, né, onde é caracterizado aqui Mateus capítulo 5, 6 e 7. Vocês terem uma ideia, é tão grandioso e tão poderoso esse texto que Lloyd escreveu 2.090 páginas aproximadamente acerca dessa temática. Então, nós podemos aqui aprender de uma forma muito incisiva aquilo que Deus tem para nós. E para nós entendermos esse contexto aqui, foi falado a uma multidão estava longe, assim, dentro da visão. Perto estavam 12, os apóstolos, Judas estava ali inserido, e quem prestou atenção de verdade foi Mateus. Mateus é que escreve toda essa temática. Lucas vai repetir algumas coisas, replicar em Lucas 6, Lucas 11, 12, ali vai replicar alguns ensinamentos, mas Lucas foi um pesquisador. Não foi ali alguém que ouviu Jesus falando. Então, quanto mais perto de Jesus, mais você vai ter. Ele vai tratar aqui, ele vai fazer uma transição, e eu quero ler esses versículos e passar com vocês dentro dessa transição. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, pode colocar na NVI, fazendo um favor, aí, para que nós possamos entender a palavra, e quando nós entendemos, nós podemos viver o poder da palavra em nós. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essa riqueza. Até o versículo 19, ele está trabalhando especificamente a vida espiritual. Comportamento, oração, jejum, o que nós devemos fazer para estar cada vez mais perto, mais limpo, porque quanto mais limpo, mais santificado, com mais arrependimento, mais perto de Deus você vai estar, mais perto de Deus eu vou estar. A partir do versículo 19, ele começa a falar agora de coisas materiais. Porque Deus bem sabe que na nossa vida há essa dicotomia, ou seja, há essa dualidade, o natural e o sobrenatural. E Ele sabe que nós precisamos entender em Deus tudo isso. Então no versículo 19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Olha, se você olhar naquela época, naquele contexto, as casas eram de barro, eles cavocavam e tiravam os valores das casas. Era frágil, não tinha um ambiente de segurança. Hoje nós podemos colocar que através dos processos digitais, dos hackers, eles tiram tudo da tua conta, da minha conta, transferem, enfim. Também há facilidade do furto. As traças, as roupas, hoje que a gente tem no guarda-roupa, as traças já tocam, você imagina na antiguidade sem nada de proteção. Então, ele estava saindo de um contexto daquilo que era real, palpável, para ensinar algo sobrenatural. Sabe, queridos, quando Deus começa no estágio em que nós estamos, no nosso estágio de compreensão, no nosso estágio de espiritualidade, no nosso momento de fé, Deus não vai exigir de você aquilo que você não tem, porque Ele vem para acrescentar em sua vida aquilo que você precisa. Então, Ele fala assim, não acumulem para vocês, e quando nós vemos assim, há essa perda na vida, quando nós focamos apenas no material, ou seja, nós tiramos, que nem a pastora falou assim, o dízimo é uma proteção, é uma cobertura, quando você tira a cobertura, você é
lesado. Quando eu tiro a cobertura, quando eu tiro essa proteção, quando eu não creio nessa proteção, a Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra, protege, guarda. É muito importante, mas para isso eu preciso conhecer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé, eu preciso me entregar a isso. Seguindo o versículo 21, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tudo aquilo que é precioso para você e para mim, é onde nós mais queremos cuidar. É onde mais, se nós somos lesados, mais vai doer, né? Se você é mãe de um, que nem pastora Carol, o João pega uma gripe, dói nela, né? A Zoe é pequenininha, se ela tem alguma coisa, dói aonde? No Davi não tem proteção, não tem como ele não sentir isso, porque ali é o tesouro. Se é o Felipe, do Luiz, dói. Se é o Benjamin, meu, dói. Se é o Timotinho, dói. Então, tudo aquilo que nós temos de valor, ou nós colocamos valores, quando somos lesados, dói. Mas Deus fala assim, ó, acumulem para vocês tesouro no céu. Capítulo 6, no início ele ensina a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Eu começo a entender, a partir daí, quando vem o reino de Deus, porque não há ladrão no céu. A realidade dos céus, quando toca a terra, ela tem que sobrepor a realidade da terra. Nós que somos aqui, ele estava falando, vejam, quem estava mais perto eram os 12, quem estava mais perto era Mateus. Então, aqueles que entendiam que as dificuldades terrenas iam bater, mas que o poder dos céus ia sobrepor, ou seja, estava acima dos problemas da terra. E olha como, se nós nos entregarmos ao texto de uma forma literal e mergulharmos, vemos o cuidado que Deus tem. Deus está falando de algo relacional. Ele não está falando para nós apenas aumentarmos a nossa intelectualidade acerca disso. Não. Está falando assim, olha, eu quero me relacionar com vocês dentro desses assuntos. Jesus fazia tudo com intencionalidade. E nós precisamos ouvir, ter esses ouvidos com intencionalidade de ouvir o que o Espírito Santo está ministrando a cada um de nós. Cada vez que nós vamos a Ele, Ele vem a nós. Né? Há uma disposição dos céus. Versículo 22 diz assim, e é rico isso, porque agora ele vai falar sobre o que entra em você e o que entra em mim. Ele sabe como nós somos afetados por circunstâncias. Quando nós olhamos para determinados assuntos, circunstâncias, situações, e o efeito que isso causa aqui dentro da gente. Por isso que nós falamos sempre como aquilo que é bom. Observe, fixe os teus olhos naquilo que é santo. Jesus, sabendo, conhecendo a natureza humana, o estágio humano, ele escreve isso, ele fala, e depois Mateus escreve exatamente assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, ou será sadio. É importante nós sabermos e analisarmos aquilo que nós somos alimentados, naquilo que cremos e a conduta que nós levamos, porque as verdades que nós buscamos são aquelas que nós colocamos na nossa visão, a nossa ótica, o nosso parecer, o nosso julgamento. E se nós tivermos discernimento espiritual e discernirmos as coisas espirituais como espirituais, nós vamos colher daquilo que é bom. E aí o nosso corpo terá luz. Quer ser sadio? Tenha bons olhos, né? Não tire, não deixe a trava do teu olho, a trave do meu olho nos incomodar. Tira, realmente limpa o teu olhar, para que nós possamos separar circunstâncias de pessoas, momentos da nossa identidade, momento da realidade que nós temos em Deus. Momentos difíceis passam, mas você não pode perder a tua identidade. Você não pode perder quem você é. Ser você é inegociável.
Ser você em Deus é inegociável. Você não pode negociar porque você faliu uma vez, porque você perdeu, ou porque aconteceu alguma mazela, ou porque você está enfermo, ou porque você perdeu alguém. Você não pode deixar se demover por circunstâncias externas. Porque o Espírito de Deus habita em você. Habita em mim. Ele é a nossa realidade eterna. Você sabe que você já é eterno. Teu espírito já é eterno. Você já está na eternidade. Querendo ou não, nós somos criados eternos. Somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos num corpo. A alma é a nossa história, o corpo vai voltar à terra, mas o espírito vai voltar a Deus. Então você já é eterno. Então nós estamos falando de eternidade. Versículo 23, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Está falando que está mais perto é o discípulo. E os discípulos precisavam entender o que eles estavam se enchendo, o que eles estavam dentro dele, como é que está a sua vida, né? Como está a minha vida. O que é que está gerenciando, o que está direcionando os meus passos. Lembre-se que lá naquela antiguidade eles não tinham todo o conhecimento que a gente tem sobre a psique humana, sobre a nossa parte cognitiva. Jesus não podia ensinar nessa grandiosidade porque eles não iam entender. Mas o que nós pensamos, como nós decidimos, o que nós projetamos. Então, se existem trevas dentro desses projetos, Deus conhece a intenção. Deus está realmente, através de Jesus aqui, mostrando que Ele conhece as intenções que estão dentro de nós. Por isso fala, ainda que o teu olhar seja de luz, luz, Ele sabe a tua intenção. Se são trevas, Ele sabe o que tem dentro de você. E Ele fala, se são trevas, que tremendas trevas são, porque a treva ou o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Deus quer fazer. Mas o que Ele encontra dentro de nós? Ele está ensinando, né, aos 12. 25 e 24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Você deve ser próspero e Deus quer que você seja próspero. Deus não quer que você seja escravo do dinheiro. Que quando faltar o dinheiro, você perca a sua cabeça, que você destrua aquilo que você tem, que você consuma, não saiba administrar aquele momento ruim. Que você dependa de aparecer para os outros aquilo que você não é. Ser escravo do dinheiro, ser escravo da aparência, queridos, é você e eu vivemos uma vida que não é compatível com aquilo que Deus, a porção que Deus nos deu. Então não viva além das tuas posses, não viva além porque os outros vão ver. E você fica escravo de uma aparência, escravo do ter. Não! Se você aprender a administrar passo a passo, Deus vai te levar a lugares altos. Mas não se perca nisso. Eu tenho acompanhado famílias, e como nós estamos falando de famílias aqui, é um tratamento individual, porque o tratamento individual, a mudança individual, é um efeito que vai causar em casa. Porque se nós tratarmos, olha, todos somos assim, não, Deus está falando, eu sou assim, você é assim, de forma individual. Porque se eu mudo, ao meu redor pode mudar. Mas a mudança começa em mim. Versículo 25... Aqui o título é As Preocupações da Vida. E aqui, que eu vejo, para vocês terem uma ideia, do 25 ao 44, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes repetido a palavra se preocupem. 6 vezes. Se está repetido na Bíblia 6 vezes, é porque é muito importante. Porque é importante demais. Vamos seguir aqui texto a texto, versículo a versículo, ver se nós conseguimos chegar aonde precisamos chegar nessa noite. Jesus falando diz assim, portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou ao beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Olha como é importante, quando você... olha, o que significa a palavra, né? Preocupação.
né, na realidade. Preocupação, ansiedade e inquietação, eles são sinônimos, eles têm um paralelo de significado entre essas três palavras. E ela significa exatamente assim, ó. No grego, a raiz mais famosa para a ansiedade é o verbo mirimnao, que significa literalmente dividir a mente. Quando você tem a tua mente dividida, quando você começa a buscar uma coisa, buscar outra, você não sabe como gerenciar as coisas de uma forma específica, não consegue focar. Uma pessoa dividida não chega a lugar algum. Um lar dividido não subsiste, não sobrevive. Então não se preocupe, essa é a relação. E ele fala assim, aí vem a perspectiva. Ele fala, essa é uma preocupação humana, essa é uma ação humana, querendo roupa, querendo comida, e ele coloca agora uma perspectiva, ele faz uma análise com as aves. E olha o que significa perspectiva, né? A palavra perspectiva tem a sua origem no latim perspective, que significa relativo ao que se vê. O vocábulo latino, por sua vez, é formado pelo prefixo pes, através de completo, especere. Observar. Fala assim, agora tem uma perspectiva divina. Olha o natural e agora olha a perspectiva de Deus. Ele tinha que sair naquilo que eles compreendiam. E olha que ele fala aqui, referente às aves. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. E isso é importante, essa palavra. Aqui. É uma pergunta que só você pode responder. Que só eu posso responder. Ele pergunta assim, não tem vocês muito mais valor do que ela? Qual o sentimento de valor que você tem diante de Deus? Quanto valeu a sua vida diante de Deus? Essa consciência que se tem que Jesus estava aqui construindo para dar a sua vida, e deu a sua vida. Romanos 5,8 diz que Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não tinha feito nenhuma ação ainda e Ele já tinha morrido por nós. Nós não tínhamos nenhum crédito espiritual, nós não tínhamos jejuado, nós estávamos lá no pecado. Você e eu estávamos lá no pecado e Cristo já tinha pago o preço por nós. E Ele pergunta para você e para mim, quanto é que tem de valor na sua vida? Acima dos pássaros que não têm alma, dos animais que não têm alma, que morrem e voltam ao pó. Qual é a valorização? Como você se sente em relação a Deus? Quando você se relaciona com Deus, você não se sente essa pessoa privilegiada, amada. Sabe, queridos, outros não podem responder por mim. É uma resposta que está dentro de você. É uma resposta que está dentro de mim. Eu não posso falar para minha esposa me dar a resposta acerca de mim mesmo, não. É como eu me sinto, é como está aqui dentro. E Deus o sabe. E Deus o sabe como é que é essa verdade. Como é que eu me sinto por ser comprado por um alto preço? E ele continua nessa analogia aqui, e fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais que eu tenha a minha mente dividida acerca do meu futuro, do meu corpo, das enfermidades que às vezes batem no meu corpo, eu não consigo acrescentar uma hora, eu não consigo decidir que eu vou viver mais. Eu estou entregue, querendo ou não, nas mãos de Deus, no autor da vida. Ele chama a atenção, ou seja, nós não podemos acrescentar tempo, nós não conseguimos mais fazer isso acerca de nós mesmos, acerca dos outros, das pessoas que nós amamos. Nós não conseguimos. Ele está falando de relacionamento, de intimidade, ele está falando de dependência dele. Sabe, queridos, quando nós olhamos
com isso, assim fica muito rico, porque você se preocupa com roupas. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Sabe, quando Deus dá essa reprimenda, Ele não dá para nós nos sentir pequeno, não. Ele está falando que a tua fé pode aumentar. Está falando que a minha fé pode aumentar, que nós podemos chegar, a fé é um fundamento, que ele pode ser aumentado, e ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nós testemunhamos aqui os milagres do Senhor, quando você começa a perceber toda a grandiosidade que Deus faz, e quando você começa, é que a dificuldade humana é que nós não celebramos as pequenas vitórias. Mas a partir do momento que você começa a celebrar as pequenas vitórias, você começa a ver a tua trajetória, e você vai começar a ver e a perceber que ontem, anteontem, 5 anos, 10 anos atrás, você não tinha o que você tem hoje, e o cuidado que tem, e a forma como Deus foi trabalhando, era para ter sido celebrada. Mas nós não celebramos, então parece que as coisas são normais, e não são normais. É Deus construindo em você caráter, é Deus construindo em você e mostrando a você e a mim processos aos quais Ele usa. Porque se fosse fácil demais, nós não estaríamos aqui. Todos que chegaram rápido a lugares altos não estão aqui. Desprezam as pequenas coisas. Deus constrói, queridos. Passo a passo, é a visão da escada de Jacó, degrau a degrau, é o caminho do deserto, ano após ano, são as 7 voltas ao redor de Jericó, é uma após a outra, são os 3 anos de Jesus aqui na terra, é ensinamento, ensinamento, constância, fidelidade, céus abertos, construções. Nós precisamos entender processos. E nós não conseguimos acrescentar. Então ele está falando assim, dependo de mim. Porque eu vou acrescentar. Quem pode acrescentar dias é Ele. Quem pode acrescentar vida e saúde no teu corpo e no meu? É Cristo. É a cruz, é a conquista. É pelas suas pisaduras nós somos sarados. É isso que nos alcança, é isso que pode mover a nossa vida aqui. Versículo 32 em diante, vai falar sobre os pagões, fala que o mundo natural procura apenas coisas naturais. Versículo 33, que é o mais famoso de todos para nós, que nós aprendemos sim, diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas a vocês. É importante que buscar a Deus não quer dizer encontrar a Deus. Buscar a Deus não quer dizer encontrar a Deus. Tem muitos teólogos que são formados em lugares espíritas e outros lugares que não encontram a Deus. Estudam sobre Deus e estão distantes de Deus. Não vivem com Deus. Sabem tudo, questionam tudo, mas não têm a Deus. Não encontram face a face o Senhor. Não tem uma experiência, não tem uma mudança radical de comportamento, de vida. Não tem uma transformação dentro da sua própria história. Aqueles que encontram, têm um encontro verdadeiro com Deus, a sua história é mudada. A sua realidade é mudada. Por isso que nós oramos aqui, para que as pessoas tenham esse encontro, aceitem a Jesus como Salvador. Porque Jesus é o único caminho que vai levar. Jeremias 29, 13 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. No resumo, né, aqui dos mandamentos, nós devemos amar o nosso Deus com toda a força e entendimento. Buscar a Deus não quer dizer encontrar a Deus, mas de todo o coração, com a sinceridade, mesmo não sabendo.
Meu irmão, há muitos anos atrás, ele estava distante dos caminhos do Senhor. Ele estava passando por um momento de dificuldade. E ele sozinho, tinha uma casa na frente de onde ele morava. Ele falou, Senhor, se é o Senhor, eu quero que o Senhor fale lá comigo. Ninguém, só o Senhor e eu. E Deus foi lá e visitou ele. Ele buscou desesperado, sem entendimento, sem as normas que nós ensinamos. Você deve se ajoelhar, confessar os seus pecados. Não, ele desafiou a Deus, ele teve a coragem de desafiar o Senhor. Se o Senhor é Deus, vai lá, se encontra comigo. E Deus que nos surpreende, foi lá, encontrou ele, transformou a vida dele. E assim, ele veio de volta, ele pôde encontrar o Senhor aonde? Lá, na casa dele sozinho, porque ele teve a coragem de perguntar a Deus. Sabe, a gente deve buscar o Senhor para encontrá-lo. O próprio capítulo 6, quando fala sobre oração, fala assim, entra no secreto. O teu Deus que vê em secreto, que vê as tuas intenções, que vê a tua forma, que vê como você está. Aí no secreto ele vai te recompensar. Sabe o que Deus está fazendo com a gente hoje? Ele olha talvez as expressões da gente, porque ele sabe de tudo, e está em todos os lugares, sabe todas as coisas. Mas quando ele olha para dentro de nós, e eu creio que o Espírito Santo faz exatamente isso nessa noite. Ele olha para dentro de você, para dentro de mim. E a pergunta é o que ele tem encontrado em mim. O que ele tem encontrado em você? Nós vamos ser transformadores de vida, de famílias, da nossa casa. Nós estamos aqui porque nós queremos, é o culto da família, nós queremos transformar a família. Mas o que ele tem encontrado dentro de nós? Versículo 34, para nós finalizarmos. Assim, diz assim, portanto, não se preocupem com amanhã, não tenham a mente dividida com amanhã. Não tenha essa mente, com os medos, com as ansiedades que trazem a preocupação, com as inquietações, o que eu vou fazer, como será, andando de um lado para o outro. Não se preocupem, com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você não vai adiantar soluções. As soluções de amanhã vão estar no amanhã. Por isso que a unção de hoje é para hoje. A oração de hoje da fé é para hoje. Quando nós fazemos o apelo para você vir aqui à frente, para nós orarmos por você, porque essa oração é para hoje. A oração de amanhã será feita amanhã. O poder de Deus, a manifestação de Deus para amanhã vai ser feita amanhã. Mas hoje Deus quer te abençoar. Eu quero que você, se você assim desejar, que você venha com perspectiva. Que você tenha uma ótica diferente, olhar para as frustrações, como nós somos ministrados pela pastora, as suas preocupações do amanhã. Que você não tenha a mente dividida, mas você tem uma ótica espiritual, que você tem uma ótica divina sobre isso. Eu quero orar com vocês sobre isso. Você coloca em pé. Eu gostaria de, se você assim desejar, você não é obrigado, mas a oração de hoje é para hoje. Que você saísse do teu lugar. Vem aqui para ser realmente tocado por Deus. Saia do teu lugar. Vem aqui à frente.